Boa tarde, povo. Vamos regressar então à trigonometria, capítulo 1 do vosso livro, intitulado Circunferência Trigonométrica. Em princípio serão gravados 2 vídeos. O primeiro é este. Qual é o objetivo deste capítulo? Basicamente, o objetivo deste capítulo é nós mudarmos de escala. A escala horária, com graus, minutos, segundos, é uma escala de base 60. Isto não faz muito sentido. A base ideal de trabalho é a base 10, não é? Portanto, trabalhar na uma base 60, a subunidade ser 1/60 avos da unidade maior, isto não faz muito sentido. Isto vai dificultar muito o fazer ciência, com necessidade de conversões permanentes de uma base para outra. Eu vou querer saber coisas, por exemplo, o que é um ângulo de 2, para depois calcular o seno de 2, o seno de 1, o seno de 0,5, o seno de raiz de 2. Ora, se isto for graus, fica muito complicado. O que é 0,5 graus? Seno de 0,5 seria então o seno de 30 segundos. 30 segundos. 0,5 é 30 segundos. Meio grau meio minuto é 30 segundos. Ou melhor, se isto fosse meio grau, seria 30 minutos. Isto não faz sentido. Ou melhor, fazer sentido faz, só que seria um caos. Gerava o caos nas conversões. Nunca saberíamos exatamente do que é que estávamos a falar. Portanto, precisamos de uma escala que vá de 0 até mais infinito, que meça ângulos. Qualquer amplitude de qualquer ângulo seja viável, e essa escala, o ideal seria que fosse de menos infinito até mais infinito. E assim é. Se o ângulo for medido no sentido positivo, o ângulo é positivo. Se for medido no sentido negativo, temos amplitudes negativas. Portanto, os ângulos, vamos aceitar ângulos com amplitudes positivas e amplitudes negativas. É, na verdade, na prática, o mesmo ângulo, só que um foi medido no sentido anti-horário e o outro foi medido no sentido horário. Como fazem na física, e como já devem estar habituados noutras disciplinas, nós consideramos o movimento contrário aos ponteiros do relógio como movimento positivo e no sentido dos ponteiros do relógio como negativo. Portanto, vamos criar então, na aula de hoje, o objetivo é esse, criar uma escala que seja viável para qualquer tipo de ângulo. Bom, não é por acaso que o vosso livro introduz a escala que nós vamos trabalhar, esta é a escala de trabalho para sempre. Esta é a segunda fase, como eu vos disse. Vocês estão a entrar na segunda fase da trigonometria. E nesta segunda fase ainda vamos convivendo com as duas escalas, portanto, com a escala horária e a nova escala que eu já vou dizer o nome. E numa terceira fase, simplesmente, há que abandonar a escala horária de graus, minutos e segundos, para grande tristeza da maioria dos alunos, porque acontece-vos uma coisa engraçada. Primeiro estranham e depois entranham-se. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Como dizia o poeta, primeiro vocês estranham a escala horária, minutos e segundos, graus, minutos e segundos, depois habituam-se e agora resistem a mudar. Portanto, a coisa primeiro estranharam e depois entranhou-se. E está entranhado na vossa alma, está entranhado essa escala dos graus, que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ora bem, este ângulo vai deixar de ser um ângulo de 90 graus porque vamos deixar de utilizar a escala horária. Portanto, este período, esta trigonometria 2, entre aspas, que vocês aprendem no ensino médio, é a trigonometria de transição entre o familiar, aquilo que era familiar, que era o sistema horário, e o novo sistema que vai ser introduzido. É estritamente necessário introduzir esse novo sistema porque não se pode utilizar uma escala horária, uma vez que ela tem uma base 60. Ela, na verdade, nem tem uma base 60. Só que a subunidade do grau é de base 60 e a subunidade, portanto, o minuto e o segundo, são de base 60. Isto é inviável, é muito útil para fazer divisões, mas não vai ser eficiente para pensar. Ora bem, a primeira coisa que o vosso livro faz é uma equivalência clássica
que se calhar não estão habituados, mas é fácil de entender. Se vocês tiverem uma circunferência qualquer, ela no fundo determina um ângulo, não é? Determina aqui um ângulo giro, não é? Em português de Portugal diz ângulo giro. É um ângulo de quantos graus? 360 graus. Né? 90 mais 90 mais 90 mais 90, 4 vezes 90, 160. Os ângulos relevantes eram, se recordam, o ângulo nulo, 0 graus, portanto em que as duas extremidades coincidiam uma com a outra. O ângulo raso, 180 graus, em que os dois lados eram duas semirretas, portanto, formando uma mesma reta. Podiam passar aqui pelo meio e dizer que também era notável o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Portanto, as referências na escola primária, espero eu, que as vossas referências de escola primária fossem estas 4. O ângulo nulo, não é muito comum insistirem muito nisso, mas ele tem que ser pensado, não é? As duas semirretas tocam uma na outra. O que é que fica ali no meio? Fica uma área de 0 graus, fica uma área cuja amplitude são 0 graus. Este aqui fica metade do mundo, não é? Fica meio mundo, parte de cima, parte de baixo. Este ângulo que aqui está, no fundo, é metade do espaço bidimensional. Este ângulo que aqui está, isto é um semiplano, isto é outro semiplano, são 180 graus. Passando aqui pela metade, que são 90 graus, todo mundo tem que saber intuitivamente o que é que isso é. As duas linhas são perpendiculares. As duas semirretas são perpendiculares uma à outra. E, finalmente, o completo, o espaço todo, 360 graus. Ora bem, é fácil dizer, então, que há uma correspondência 1 para 1 entre ângulos e arcos de circunferência. Este arco de circunferência vai medir o mesmo que o seu ângulo correspondente. Portanto, por definição, a medida de um arco de circunferência, a amplitude desse arco, porque aqui vamos poder considerar duas medidas. Estou a falar de amplitude. A amplitude do arco é igual à amplitude do ângulo correspondente. Não tem nada que saber. Então, a circunferência toda, este arco, que começa em A e acaba novamente em A, este aqui começa em A e acaba em B, passando por um certo ponto X. Portanto, isto vai ser AX B. Este arco que aqui está mede, a medida deste arco é exatamente alfa, que é a medida do ângulo correspondente. Portanto, isto é intuitivo, não há drama, é apenas estabelecerem, recordarem. Se já sabem, se não sabem, vêm aqui pela primeira vez. Então podemos falar em amplitudes de arcos, arcos de circunferência, portanto, arco, fala-se em arco de uma roda de bicicleta, arco é um conceito também intuitivo, que todo mundo sabe o que é um arco. Um pedaço, então, da circunferência tem uma amplitude de igual ao ângulo ao centro, isto chama-se ângulo ao centro correspondente. Centro da circunferência. Portanto, podemos pensar na circunferência toda, este arco completo que aqui está. Se não houver perigo de confusão, nós retiramos aqui o x. Eu digo apenas que é o arco AB. Portanto, temos sempre de considerar, se não houver perigo de confusão, porque qual é o interesse de colocar o x? É que AXB é alfa, positivo, mas BXA era medido no sentido dos ponteiros do relógio e era negativo. Portanto, colocar aqui no meio uma letra para ajudar a compreender e a retirar a ambiguidade, se é que ela existia. Beleza. Isto é a primeira parte é logo a primeira folha do capítulo 1, página 7. Está melhor explicado do que eu expliquei. Podemos considerar arcos nulos. Podemos considerar um arco nulo, não é? Um arco que começa, por exemplo, aqui em B e acaba em B. O arco BB mede 0. Começa e acaba no mesmo ponto. Eu podia considerar um arco de 90 graus também. Aqui um ponto C, por exemplo. Se este ângulo aqui for de 90 graus, o arco BC é um arco de 90 graus. A amplitude, então, destes arcos, correspondente a todos os ângulos que vocês considerarem, podemos considerar o correspondente arco e a amplitude, a medida, neste caso, a amplitude é a mesma. Certo?
Aqui tudo tranquilo. Isto era a primeira página. É só lerem com calma, se alguma dúvida tiverem, e perguntarem alguma coisa se quiserem. Muito bem. Agora, o problema é que um arco, como vocês sabem, da vossa vida, um arco de uma roda de bicicleta, tem 360 graus. Isso não importa muito, não é? Uma roda de um carro tem 360 graus de amplitude. Isso não importa muito. O que importa é que se for uma roda maior, tem mais borracha, é mais difícil de fazer, é mais cara. Então o que importa não é tanto, pelo menos em algumas situações práticas da vida, não é a amplitude do arco, mas sim o comprimento linear do arco. Porque se vocês estiverem a construir uma roda, é a quantidade de borracha que vão gastar que é determinante, não é? Mais comprimento. Portanto, os arcos já têm não uma, mas sim duas medidas. Uma amplitude, portanto em graus, e agora um comprimento, que é eu posso chegar aqui neste arco, pegar nele, estendê-lo, e este é o mesmo comprimento. Portanto, podemos falar de um comprimento do arco. Beleza? Bom, então, o comprimento do arco, como é que é medido? Bom, o comprimento do arco é medido em centímetros, em metros. As unidades de comprimento não têm nada a ver com a unidade. Portanto, este arco que aqui está, nós estamos a considerar duas coisas. Estamos a considerar alfa, este mesmo arco, vou colocar aqui, por exemplo, a letra A e aqui a letra B. A amplitude é alfa e o comprimento aqui linear é L. Como é que eles se relacionam com o outro? Bom, a relação é muito simples. Vocês conseguem resolver isto com a regra do 3. Se não, vejamos. Quanto é que mede a circunferência toda? A circunferência toda, se eu completasse a circunferência, eu sei a medida da circunferência. A medida da circunferência é o seu perímetro, é 2π vezes o raio. O perímetro de uma circunferência é 2πr. Portanto, claro, é lógico que depende do raio, não é? Quanto maior o raio, maior o perímetro da circunferência. Então aplicam a regra do 3. Se este ângulo aqui é alfa, nós sabemos que 360 graus está para 2πr, assim como alfa está para L. E, portanto, com esta regra, vocês, se souberem a amplitude de alfa, substituem na regra do 3 e obtêm L. Podíamos ter acabado aqui a fórmula e ficava L vezes 360, portanto 360L igual a 2πr alfa, não é? Este vezes este. Passando para o lado de cá, L igual a 2πr sobre 360 vezes alfa. Isto era uma fórmula que relacionava as duas variáveis, ou seja, amplitude em graus, comprimento na unidade correspondente, 1 metro, não é? E aqui a relação de proporcionalidade, porque são grandezas proporcionais, seria 2πr sobre 360. Não esquecer que o π é um número, é 314 qualquer coisa, não é? Não olhem nunca para o π como se ele fosse uma variável ou uma letra. Não, o π é um número, portanto tudo isto aqui é numérico e, claro, depende do raio. Vão ver? O comprimento não depende do π, porque o π é um número como outro qualquer. O L depende do raio e do ângulo, como é lógico. Quanto maior for o raio, maior será o comprimento. Quanto maior for a amplitude do arco, maior será o seu comprimento também. Portanto, esta relação podia ter sido estabelecida e é na prática, quando se tem dúvidas como é que se determina o comprimento de um arco, aplica-se esta fórmula na sua versão mais interessante, que é a regra do 3. 360 graus, portanto, circunferência completa, está para 2πr, que é o seu perímetro, tal como alfa graus está para L de comprimento. Não é? Portanto, esta regra é a regra de cálculo. Pode fazer um exercício só para ver isto a funcionar. E eu vou fazer os notáveis. Quais eram os ângulos notáveis? Os ângulos notáveis eram
30 graus, 45, 60, 90, 180, 0, por aí fora. Bom, vamos supor, por exemplo, que a circunferência tem raio 2. Então eu quero saber, por exemplo, quanto mede 60 graus, um arco de 60 graus, quanto é que mede em comprimento, com um raio de 2 unidades. Ora, com um raio de 2 unidades, 60 graus, com este raio de 2 unidades, aqui também tem que ter 2 unidades. Torto. Está a melhorar isto. Ora, 1, 2... Quanto é que mede este... Qual é o comprimento deste arco AB? Então, se fosse a circunferência toda, era 2π vezes 2, ou seja, 4π. 4π metros, centímetros, dependendo, não vou colocar aqui a unidade. Então, se fosse a circunferência toda, este arco todo mediria 4π. Logo, 360 graus está para 4π, assim como 60 graus está para L. Ou seja, fica 360L igual a 4π vezes 60, ou seja, 360L, 4 vezes 60 dá 240, 240π, L igual a 240π sobre 360, divido em cima e em baixo por 10, divido em cima e em baixo por 6, portanto, dividindo 24 por 6 dá 4π, dividindo por 6 dá 6, e dividindo por 2 dá 2π sobre 3. E já não é possível continuar a reduzir isto, mas já está na forma mais reduzida. Quanto é que mede L? L mede 2π sobre 3 centímetros, metros, independentemente da unidade. Uma vez que isto mede 2, temos de dizer qual é a unidade. Agora vou colocar aqui 2 centímetros, portanto a resposta será L igual a 2π sobre 3 centímetros. Se escolher a unidade de centímetros para o problema, automaticamente a circunferência mede 4π centímetros e π é 3,14. Portanto, se precisarem de utilizar números decimais, ou com mais precisão, 2π vai ser aproximadamente 2 vezes 3,14 a dividir por 3. Vamos fazer da conta. 2 vezes 3,14 a dividir por 3. 2,09. Aproximadamente 2,09 centímetros. Faz sentido? Faz, não é? Faz. A circunferência 4π dá 12. 12 seria a circunferência toda. 60 graus. É preciso fazer 6 vezes isto. 1, 2, 3. Cabem aqui. Este arco que aqui está, cabem 6 igual a ele. 6 igual a ele. Para preencher completamente a circunferência. Portanto, se a circunferência valia 4π, 12 centímetros mais ou menos, 6 vezes 2 dá 12, 40. Portanto, façam frequentemente este tipo de exercício de cálculo mental para verem que o vosso raciocínio está mais ou menos certo. Isto não estou a conferir o resultado, mas estou a dizer que faz sentido. Faz sentido 2 centímetros para este comprimento aqui, uma vez que 6 vezes isto daria a circunferência toda. Muito bem. E então, vamos lá introduzir a nova escala. Estamos prontos para introduzir a nova escala. Ok. Então, a nova escala introduz-se da seguinte forma. Vamos chamar 1, portanto, quem está familiarizado com isto de escalas é sempre a mesma coisa. Nós precisamos saber quanto é que é 1. No caso, por exemplo, quanto é que é 1 metro? Alguém chegou e colocou lá na Inglaterra, não é? Creio que é na Inglaterra onde está, uma vareta, não é? E disse, isto é 1 metro. Acabou.
Isto é 1 metro. Portanto, vamos dizer o que é 1 na nova escala. Como é que vamos chamar a nova escala? A nova escala vai se chamar radiano. Da mesma maneira que tínhamos grau, a nova escala vai se chamar escala de radianos. Então vai ser o que é 1 radiano. Isto é, o que é um ângulo de 1 radiano? Pois bem, um ângulo de 1 radiano é um ângulo que tem de amplitude o equivalente a um raio de comprimento. Isto é, se vocês tiverem o raio da circunferência, pegam, medem, isto aqui é o raio, medem exatamente a mesma coisa, com uma linha, aqui para cima. Ou seja, raio, raio. Pois bem, este ângulo que aqui está é o ângulo de 1 radiano. Ninguém vai... Toda a gente, reparem, qual é a vantagem disto? A vantagem evidente é que toda a gente em qualquer lugar do mundo pode fazer isto, não é? Traçam. Isto é um raio, agora têm que medir outro raio aqui para cima e acabaram de descobrir a unidade radiano. Tá? Pararam para pensar? Já entrou? A ideia está? Pois bem, o que é um radiano? Um radiano é a medida do ângulo que tem um raio de comprimento de arco. Portanto, este arco que aqui está é um arco de 1 radiano, este ângulo que aqui está é um ângulo de amplitude 1 radiano. Simples assim. Então, a introdução é sempre a mesma, é fácil. É a primeira vez que vos ensinaram o que era Fahrenheit. Mesma coisa, a primeira vez que vos ensinaram o que é uma polegada, é fácil. A conversão de escalas é sempre muito simples. Do ponto de vista prático tem que funcionar bem. Os cálculos dão um bocadinho de trabalho, não é? Como, em princípio, a regra do 3, como é óbvio, vai funcionar também aqui. E como é que se monta essa regra do 3? Bom, a montagem da regra do 3 é evidentemente com aquilo que conhecemos, não é? Que ângulo é que nós conhecemos? Os alunos aqui no Brasil gostam muito do ângulo de 180 graus. Eu não gosto do ângulo de 180 graus, mas acabei por ter que me render. Acabei por ter que me render à evidência que é as pessoas preferem trabalhar com o ângulo de 180 graus. Eu prefiro trabalhar com o ângulo completo de 360. Portanto, muitas vezes vocês vão me ver instintivamente a utilizar o ângulo de 360. Mas vamos lá. Quanto é que mede este ângulo em graus? Este ângulo em graus mede 180 graus. E a pergunta é, quanto é que vai medir em radianos? Ora, quanto é que ele mede em radianos? Isto aqui é um radiano, um raio, aliás. Até aqui fica mais ou menos 1. Vai dar outro. Vai dar outro. Isto deve ser pertinho de 3 radianos, certo? Pensem bem. Façam um boneco na vossa folha de papel e utilizem, ora, isto, 1, 2, 2,5. 1, 2, 2,5. 1, 2, 2,5. 1, 2, 2,5. Então quer dizer que o ângulo de 180 graus está mais ou menos, o problema é que isto é mais ou menos, para 3 radianos. E estava montada a regra do 3. Se 180 graus estivesse para 3 radianos, 90 graus estaria para 1,5. Certo? Porque é uma regra de proporcionalidade. 10 graus estaria para 3 a dividir por 18. Portanto, montávamos aqui uma regra do 3 facinha, facinha. Mas nós não precisamos de fazer isto por aproximação. Eu sei exatamente quanto é que mede esta meia circunferência. Quanto é que mede a meia circunferência? Se a circunferência completa mede 2πr, meia circunferência mede πr. Portanto, não é 3, é 3,14. Tudo bem, do ponto de vista computacional e calculatório, tanto podemos estar a trabalhar com 3 como 3,14. Então a regra do 3 está montada, agora sim, de forma rigorosa, e a regra do 3 então é 180 graus, está para 3,14 radianos. Então, 180 graus é π radianos. E está montada a escala de conversão. A escala de conversão é esta. Recordem, a título de exemplo, como é que era a escala da polegada.
A escala da polegada era 1 polegada estava para 2,54 centímetros. E vocês montavam a regra do 3 para converter polegadas em centímetros. 1 está para 2,54. Mas podia ser 2 para 5,08. Não importa. Tem que ter uma unidade de um dos lados e o seu equivalente do outro lado. Pois bem, para radianos, 180 graus, portanto meia circunferência, corresponde a 3,14 radianos. De forma mais rigorosa, π radianos. Está feito. Temos o nosso instrumento de trabalho. Na verdade, eu podia encerrar o vídeo aqui. O essencial está feito. Convertemos uma escala na outra. Convertemos a escala de graus na escala de radianos. Simplesmente. Aprenderam? Não, vocês não aprenderam. Vocês viram e agora têm que fazer exercícios. Fazendo alguns exercícios, isto fica. Então vamos lá. O vosso livro tem aqui um monte de conversões e vocês terão que avançar para essas conversões. Então vou colocar aqui no topo do quadro a escala. A escala então é 180 graus está para π radianos. Esta é a escala de conversão. Vamos converter o quê? Bom, vamos converter os tradicionais. Para começar, 0 graus. Logicamente, 0 graus vai ser 0 radianos. 0 graus é radianos, não é? Todas as escalas, 0 numa escala, tem todas as escalas, não. A escala Fahrenheit e a escala graus não é assim, mas em geral as escalas, as conversões são feitas com 0 para 0. Dirão vocês, é preciso fazer contas? Não, não é preciso fazer contas, porque 180 está para π radianos, então 0 está para x, vocês multiplicam 180x, 0 vezes π dá 0, x igual a 0 sobre 180, automaticamente x igual a 0. Isto aqui, quem teve o primeiro ano comigo, deve ter lembrado da função afim, e na função linear, que é um caso particular da função afim, 0 está para 0. Então, 0 graus, 0 radianos. Ângulos notáveis, 30 graus. Quanto é que é em radianos? 30 graus, quanto é que é em radianos? Fazemos a conta. Então, 180 está para π radianos, assim como 30 graus está para x radianos. Este vezes este, portanto, 180x igual a 30π. Ou seja, x igual a 30π a dividir por 180. Dá para dividir por 10 em cima e em baixo, fica 3π sobre 18. E agora dá para dividir por 3 em cima e em baixo, ou seja, π sobre 6. Então, 30 graus é π sobre 6 radianos. π sobre 6 radianos. Muito bem. 60 graus. Agora podiam ter 45 graus. Fazem a mesma coisa. Dá π, convém fazer como exercício, dá π sobre 4 radianos. 60 graus dá π sobre 3 radianos. 90 graus. Bom, é fácil. 180 é π radianos. 90 graus é metade. Portanto, π sobre 2 radianos. 180 graus. 180 graus já sabíamos que era π radianos. E 360 graus, 2π radianos. Portanto, um professor que ensinava há muito tempo, suponho que antigamente, há uma geração atrás, quando as pessoas eram preparadas para terem sucesso na vida, ou seja, era preciso prepararem-se para concursos, era preciso entrar em cursos bons, medicina, direito, por aí fora. Nessa altura, esse professor utilizava a seguinte técnica. Ora, reparem, aqui é fácil, não é? 30 é π sobre 6, multiplicando por 2 dá π sobre 3. Multiplicando por 3 dá π sobre 2. Ou seja, é uma proporcionalidade.
Mas tudo isto é múltiplo, de facto, de 15 graus. Reparem, isto é 2 vezes 15 graus, isto é 3 vezes 15 graus. Portanto, se vocês souberem quantos radianos são 15 graus, basta multiplicarem para obter isto tudo. Estão a entender a ideia? Como é que seria 30? É o dobro de 15. Agora, quanto é que dá 15? Vamos lá. Temos que 180 é π radianos. 15 graus é x. Portanto, 180x igual a 15π. Ou seja, x é igual a 15π sobre 180. Dá para dividir por 15 em cima e em baixo. Se eu dividir por 15 em cima, vai ser π. Ao dividir por 15 em baixo, dá 12. Então, o ângulo de referência para esse professor e para os alunos dele, muitos deles extremamente bem-sucedidos, médicos, advogados, por aí fora, e, arquiteto, não sei, gente bem-sucedida, aprendia deste jeito. Não é o nosso caso já. Nós já temos uma espécie de segunda escolha existencial, infelizmente, embora alguns de vocês vão longe, é mais pelo vosso mérito do que propriamente pelo mérito do ensino. O ensino perdeu qualidade, mas não quer dizer que vocês tenham perdido qualidade. Pelo contrário, provavelmente têm mais capacidade ainda do que os nossos antepassados e, portanto, alguns de vocês vão conseguir. Mas é mais mérito vosso do que do sistema. Numa altura em que o sistema era valente, então o ângulo de 15 graus era igual a π sobre 12 radianos. Era isto que eles guardavam na memória, porque depois, multiplicando por 2, tinha um ângulo de 30 graus, notável. Multiplicando por 3, tinha um ângulo de 45, também ângulo notável. Multiplicando por 4, tinha o ângulo de 60 graus, portanto 4 vezes 15, 60, que também é um ângulo notável. Portanto, eles na prática, se guardassem isto na cabeça, 15 graus é π sobre 12, ficavam com todos os outros ângulos notáveis na circunferência. Isto era uma realidade que, infelizmente, ou felizmente, eu já não encontrei e vocês ainda menos. Mas, de qualquer forma, aqui está, como referência. Se quiserem pensar no ângulo de 15 graus como vossa medida de base, 15 graus são π sobre 12 e o resto é só multiplicar. Em geral, nos problemas práticos, é só multiplicar. Mais tarde entenderão melhor o porquê, qual é a vantagem de utilizar os 15 graus. Muito bem. Não vou utilizar o ângulo de 15 graus, porque também não me ensinaram assim, mas podia ter ficado aqui como referência. Deste lado, os ângulos notáveis convertidos para graus. Muito bem. Uma aplicação imediata desta nova medida, portanto, a partir de agora vamos assumir os ângulos em radianos. Então, a pergunta é, se eu souber a medida em radianos de um ângulo, portanto, já não estamos a trabalhar em graus, estamos a trabalhar em radianos, quanto é que mede o arco correspondente? Portanto, eu sei a medida em radianos, já não estamos em graus, sei a medida em radianos. Quanto é que mede o arco AB? Poderão perguntar assim, qual é a medida que você quer? Quer a medida em angular? A amplitude? Bom, é a mesma. Não mudou nada, não é? Se quiser saber a amplitude, a medida em amplitude, ou seja, se eu quero saber a medida do arco AB, bom, é alfa radianos do mesmo jeito. Porque que a medida do arco é igual à medida do ângulo. Mas se eu quiser saber o comprimento, agora quero saber o comprimento linear, não é? Para fazer borracha, imaginando uma roda, eu quero saber a quantidade de borracha que tenho que gastar. Então, o comprimento do arco AB, quanto é que é? Portanto, este comprimento que nós chamamos L. Long, large, não sei o porquê da utilização da letra L. Aqui podemos também utilizar a regra do 3. Ora, utilizando a regra do 3, eu sei que completo, portanto, se o alfa fosse igual a... Agora, ou então utilizando meia circunferência. Se utilizando metade,
Se o alfa for igual a π, este aqui vale o quê? Portanto, se o alfa fosse igual a π, portanto, um ângulo de π radianos de amplitude, quanto é que corresponderia a meia circunferência? A meia circunferência, portanto, o perímetro é 2πr, portanto, neste caso, seria πr. Atenção, deste lado temos radianos, deste lado temos... Não estamos a converter escala, estou a perguntar se, deste lado, se o ângulo fosse de π radianos, quanto é que media o arco? O arco mediria πr, porque a circunferência completa é 2πr, aqui é metade, πr. Então, como L na verdade mede alfa, aqui vamos ter L. Certo? O alfa tem que ser dado para vocês calcularem numa situação qualquer o comprimento correspondente, tem que saber o valor de alfa. Bom, aqui desenrolando então a regra do 3, vem Lπ igual a alfa πr, de acordo? Este vezes este vezes este. Passo para o lado de cá, fica L igual a alfa πr sobre π. E o π corta, porque está a multiplicar e a dividir, ou seja, L é igual a alfa r. Fórmula extremamente simples que relaciona o comprimento do arco com a sua amplitude, desde que seja dado em radianos. Se não for dado em radianos, primeiro têm que converter os radianos, os graus em radianos, e depois aplicam a fórmula. Ou seja, o comprimento de um arco é igual à sua amplitude em radianos vezes o seu raio. Vou colocar aqui do lado esquerdo esta fórmula. Portanto, uma fórmula muito simples, página 10. Página 10. Então, L igual a alfa vezes R. Isto aqui tem que ser escrito em radianos. Só é verdade. Esta fórmula só vale se estivermos a trabalhar pela primeira aplicação para a nova escala que acabámos de criar. Muito simples. Ela, de repente, simplifica muito o cálculo das distâncias. O cálculo do comprimento dos arcos é simplesmente a amplitude em radianos vezes o raio, como é lógico, tem que depender do raio. Pensem que isto é a quantidade de borracha que vocês gastam, a quantidade de goma que vocês gastam para fazer a vossa roda, depende da quantidade do arco que querem fazer e depende do raio da roda. Né? Rodas maiores, mais borracha, rodas menores, menos borracha. Então esta fórmula é uma fórmula bem interessante, bem rápida, bem fácil. Não sei, decorar isto nunca é uma boa estratégia. Eu prefiro sempre pensar em termos de circunferência. Portanto, meia circunferência é πr, alfa corresponde a L, faça a multiplicação quadrada, faça esta dedução. Esta dedução faz com relativa rapidez. Quem tem facilidade para memorizar coisas, pode memorizar. L igual a alfa vezes R. Insisto mais uma vez, alfa tem que ser dado em radianos. Isto não é verdade para graus. Esta fórmula é mais complicada. Existe uma fórmula semelhante, mas bastante mais complicada para graus. E podemos fazer um exercício. Ou então fazer a aplicação já para os exercícios da página seguinte. Portanto, eu vou preferir levar para a página seguinte, uma vez que isto é bastante... Inclusive é um problema de Enem. Creio que do ano passado tinha uma aplicação para esta fórmula. E nós temos aqui o exercício 5 da página 12 com uma aplicação direta para esta fórmula. O exercício 6, exercício resolvido, é interessante. Olhem para a resolução que aí está. São todos eles interessantes. Façam alguns exercícios. Eu estou na página 12. Não são exercícios difíceis.
são exercícios acessíveis. O exercício 1 e o exercício 2 são fundamentais. Quem está apenas a ver os vídeos e não está a fazer exercícios está a perder o seu tempo. Era melhor que tivessem a fazer outra coisa qualquer. Estão a perder o vosso tempo se não fizerem exercícios. Aqueles que estão realmente a sério têm várias opções. Têm 9 conversões de graus para radianos. Portanto, convertem 9 ângulos de graus para radianos, que é o exercício 1, e convertem 9 ângulos de radianos para graus, que é o exercício 2. O exercício 1 e o exercício 2 são the basics of the basics. Quando eu estiver a fazer a edição do vídeo, espero não me esquecer de colocar uma imagem desses dois exercícios. É fundamental que consigam resolver e que resolvam, na verdade, não é uma questão de conseguir, porque isto é uma questão de aplicar a regra do 3. Na verdade, vocês vão aplicar 18 vezes a regra do 3. Vão ter que pesadamente converter umas coisas nas outras. Devem ter feito isto já provavelmente com temperaturas, de graus Celsius para Fahrenheit, por aí fora. Bom, eu vou fazer o exercício 5, que é um exercício normalmente... creio que já saiu no Enem, eu lembro-me de ter visto isto no Enem. Tenho certeza absoluta, mas eu creio que sim, que saiu no Enem. Exercício 5, então. Considera a figura e há duas possibilidades, dois caminhos possíveis. Pode-se ir de A até B passando por M, portanto por cima, ou pode-se ir de A até B fazendo dois saltos. Portanto, um salto só ou dois saltos, um mais pequeno e depois um salto maior. Então, está dividido em 12 partes iguais. AB está dividido em 12 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E então o primeiro 4. Primeiro 4. E o segundo 8. Muito bem. E qual é o percurso mais curto? Bom, este comprimento aqui, L, igual a alfa. Alfa, portanto, 180 graus. 180 graus que tem que ser convertido em radianos, para aplicar esta fórmula aqui. E, claro, 180 graus é simplesmente π radianos. Então, L vai ser a π vezes o raio. Quanto é que é o raio? O raio é 6. Portanto, 6π. Então, este comprimento que aqui está é 6π. E estes dois, este e este. Ora bem, este que aqui está, o ângulo também é o ângulo de 180 graus. Portanto, vai ser L igual a 180 graus, portanto, π radianos, vezes o raio, que é 2. π vezes 2. E 2π, portanto. E este que aqui está, o raio é 4, não é? Correto? 4. Portanto, aqui o comprimento vai ser L igual também a 180 graus, π vezes 4. Portanto, 4π. Então, este caminho que aqui está, o comprimento vai ser 2π mais 4π, portanto, também dá 6π. Então, quer dizer que vocês fazerem um salto só, ou jogar de um salto só isto, ou fazer estes dois saltos menores, é a mesma coisa. Só vou ver se está certo. Só ver se está certo, porque se estiver errado temos que refazer. Então, página 12 do capítulo 1. Conferindo então nas soluções.
para não haver surpresas. Ok, é isso. A conclusão nas soluções é a mesma, portanto, 6π. Então quer dizer que isto aqui é 6π, aplicando aquela fórmula, e aplicando 2 vezes aquela fórmula, chegamos à mesma conclusão, 6π do mesmo jeito. Continuando então, página 12. As aplicações são sempre coisas relativamente limitadas. Podemos fazer o inverso, exercício 9. O exercício 9 é o problema inverso. É o problema ao contrário. É dado o comprimento e é perguntado quanto é que é a amplitude. Então, determina a medida do raio da circunferência em cada caso. Então, exercício 9A. 60 graus, 16 centímetros. Não, desculpa, 18 centímetros. 60 graus, 18 centímetros. Bom, isto tem aqui a pegadinha do costume, não é? Porque se vocês utilizarem os 60 graus e esta fórmula que aqui está, acabaram de se enganar. Porque esta fórmula não está preparada para graus, está preparada para radianos. Então, primeiro temos que converter 60 graus para radianos. Como é que convertemos? Pois utilizando a fórmula de conversão. 180 graus está para π radianos. 180 π radianos. 60, x. Logo, fazendo a conta, dá x vezes 180, portanto 180x igual a 60 π. X igual a 60 π sobre 180. E podemos dividir por 60 em cima e em baixo. Ou seja, π sobre 3. Então, o ângulo de 60 graus é π sobre 3. Já tínhamos visto que é um dos ângulos notáveis, é π sobre 3. Reparem, a boa maneira desse professor que ensinava quando eu cheguei na EAJ, se vocês têm o ângulo de 60 graus é 4 vezes 15 graus. Ora, se 15 graus é π sobre 12, vocês têm que multiplicar por 4. Portanto, fica 4π sobre 12. Dá para dividir por 4 em cima e por 4 em baixo. Aqui fica π, 12 a dividir por 4 dá 3. Portanto, π sobre 3, de um jeito ou de outro. Então, quer dizer que este ângulo que aqui está é, então, π sobre 3. Igual a π sobre 3 radianos. Então, posso aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, vocês têm que 18, que é o comprimento em centímetros, é igual a π sobre 3 vezes o raio. Como é que fazem isto? Dividem, né? Fica R igual a 18 a dividir por π sobre 3. Ou seja, 18, fração complexa, 18 sobre 1, π sobre 3, fica 3 vezes 18 sobre π. 3 vezes 18 dá 54 sobre π. Então quer dizer, resposta a esta pergunta, raio igual a 54 sobre π centímetros. Raio igual a 54 sobre π centímetros. Ok? O outro é semelhante. A parte B é semelhante, só que a parte B já podem aplicar a fórmula direto, não é? Na parte B, o ângulo já está dado em radianos. O ângulo já está dado em radiano, é 1 radiano.
18 centímetros, portanto, o raio é 18, não é? Porque é L vezes R. 18 é igual a 1 vezes o raio, automaticamente o raio sai 18. Neste caso, o raio não é 18. Vocês podem perguntar, e com isto vou fechar o vídeo de hoje, então quanto é que é em graus um radiano? Então vamos lá. Responder essa pergunta, que era, pelo menos era, eu tinha essa curiosidade. Quando me ensinaram isto, também me ensinaram logo a seguir quanto é que era em graus um radiano. Então, quantos graus é um radiano? Ora bem, 180 graus corresponde a π radianos. Então, x há de corresponder a 1 radiano. Fazendo a conta, fica xπ igual a 180 vezes 1. Portanto, x igual a 180 sobre π. Pegam na máquina de calcular. E então o ângulo vai ser em graus 180 a dividir por π. 180 a dividir por π. 180 graus a dividir por π. Okay, virando aqui o celular para obter o π. 57,2957. Portanto, aproximadamente 57 graus, 30. X é aproximadamente 57,30 graus. Ora, não existe vírgulas 30 e, portanto, é 57 graus e 30 subunidades. Portanto, vou ter que multiplicar e dá se 1 grau corresponde a 60 minutos, 0,3 graus corresponde a x. Portanto, 20 minutos, não é? 20 minutos. É isso? Não, 18. X vezes 1, 6 vezes 3, 18. Portanto, aproximadamente 57 graus, aproximadamente 57 graus e 18 minutos. Quase 60 graus. Portanto, quer dizer que um radiano é pertinho de 60 graus. Claro. Porquê? Porque 180 era pertinho de 3 radianos. Portanto, 3 vezes 60 dá 180. Portanto, um radiano está perto de 60 porque 180 graus estava perto de 3,14 radianos. Portanto, a relação é semelhante. Entenderam a ideia? Espero que sim. Então, quer dizer que um radiano é aproximadamente 57 graus e 18 minutos. Certo? Com isto fechamos. Portem-se bem, sejam valentes e façam exercícios. Essencial fazer o exercício 1 e o exercício 2 e fazer mais alguns para ganhar flexibilidade. Mas, mínimo dos mínimos, fazerem todo o exercício 1 e todo o exercício 2.